Fala galera, e aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Prontos? Para mais uma aula de Vidas Vazias. Hoje é a nossa 13ª aula e nós vamos estudar os capítulos 25 e 26. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo, começando com o checklist da aula passada que dizia para a gente evitar as críticas destrutivas, buscar formular críticas construtivas quando fosse necessário, saber receber com tranquilidade as críticas que surgirem e, em todas as situações, exercitar a gentileza. Foi as dicas aí de Joana para termos uma vida mais feliz. Bom, capítulo 25, recomeço. Recomeçar é uma atitude que nós sempre estamos fazendo em várias situações. Na nossa existência, a gente sempre está precisando recomeçar. Bom, olha o que Joana fala sobre o recomeço. O recomeço é sempre a oportunidade luminosa de dar prosseguimento ao bem iniciado que aguarda ensejo para atingir a plenitude. De igual maneira, faculta a reparação dos equívocos e gravames que ficaram em processo de ajustamento e de harmonia. E, gente, o maior recomeço de todos é o quê? Conseguem adivinhar? Qual é o maior recomeço de todos? A reencarnação. Sim. Está aí um grande recomeço. E a gente normalmente vem cheio de promessa. Dessa vez vai, eu vou me melhorar, eu vou fazer, vai acontecer. Confia. Porque a gente fica animado com essa oportunidade de fazer tudo diferente. E aí a gente reencarna e vem o esquecimento do passado. E muitas vezes cometemos os mesmos erros. Se levarmos uma vida de erros aqui, tenhamos a certeza que vamos recomeçar em outra vida, em situações muito provavelmente mais difíceis. Se a gente errar aqui, gente, nós vamos recomeçar. O recomeço é necessário para atingirmos a perfeição. Mas, gente, como esse recomeço vai acontecer, só Deus o sabe. Então, a partir do momento que temos conhecimento dessas verdades, temos que tentar pagar as nossas dívidas, que são muitas, já são muitas. Nós sabemos das nossas dificuldades, nós nos conhecemos, sabemos o que nós temos que vencer. Busquemos vencer essas más tendências. E não ir adquirindo mais dívidas, para na hora de recomeçar lá na frente, na próxima vida, ou até mesmo nessa, complicar tudo. O que puder ser feito hoje em nosso melhoramento, façamos, não vamos deixar para amanhã. Eu sou espírita, eu acredito em muitas encarnações, né? Eu acredito em reencarnação, acredito em muitas vidas. E aí acho que eu vou deixar para a próxima vida, esse meu melhoramento. Essa minha dificuldade que eu vou tentar vencer lá na próxima. As circunstâncias vão ser diferentes. Vão ser mais difíceis. O que a gente puder melhorar hoje, a gente precisa melhorar. A gente precisa recomeçar. Numa longa jornada, o passo a passo é fundamental para o êxito. Tá? O passo a passo. É o parar, respirar, recomeçar. Gente, nós vamos errar. Vamos errar. Isso aí não tem como fugir. A gente vai errar. O importante é reconhecer que errou. Poxa, fiz bobagem. Parar. Respirar. Orar. E recomeçar. E o que vai acontecer lá na frente? Adivinhem, chutem. Nós vamos errar de novo. Nós somos espíritos muito imperfeitos. Mas a gente vai parar, vai respirar.
vai orar e vai recomeçar. Passo a passo, sem pressa. Sem pressa. Mas buscando sempre, não é aquela coisa de preguiça, de deixar para a próxima vida, ou de ter recursos de ser melhor e não usar, aquela coisa de tentar mesmo, mas acabar errando, reconhecer e recomeçar. É devagar, na natureza ela realmente não dá saltos. Ninguém consegue causar destruição sem que seja convidado a refazer o mesmo caminho em situação diversa. Olha, eu tenho essa dificuldade. Eu sou uma pessoa egoísta. Um exemplo, eu sou uma pessoa egoísta. E nessa minha atual existência, eu sei disso, não tento vencer, pelo contrário, vou causando destruição por onde eu passo. Esse meu caminho de vencer o egoísmo, ele vai continuar o mesmo caminho na próxima vida. Só que a situação vai ser diferente. Muito provavelmente uma situação mais difícil. O caminho é o mesmo, vencer o egoísmo. Mas e a situação? Situação mais complicada. Judas, numa ação ingênua e infeliz, entregou Jesus às autoridades. Foi muito ingênuo. Arrependido, e ele se arrependeu em pouquíssimo tempo, ele escolheu o triste caminho do suicídio. Ele não conseguia viver num mundo em que ele havia traído Jesus. Mas quando foi a hora, ele foi auxiliado pelo próprio Cristo e Judas conseguiu recomeçar. Sobre esse assunto, essa historinha inclusive, vamos ouvir as sábias palavras de Maíse Braga. Vamos lá. Quando Judas traiu Jesus, não foi por maldade, mas por puro equívoco. Ele achou que após alguns dias preso, Jesus seria dali retirado, incensado pelo povo, enaltecido pelos muitos que haviam sido beneficiados por ele, e tomaria até mesmo o poder de Roma. Estava completamente enganado. Mas os discípulos, no primeiro momento, consideraram que Judas havia vivido a grande tentação das moedas que recebera. Moedas que ele fez questão de devolver e sofreu o escárnio dos sacerdotes, dos judeus que disseram: vai-te daqui. Estás agora arrependido? Problema teu. E ele vai à figueira para tirar a própria vida, através do suicídio, por não suportar o peso do que fizera. Mas os discípulos afirmavam: ele tinha vivido uma tentação. E as tentações, quando surgem em nossa vida, são geralmente aquilo que nós sabemos pelo nosso discernimento que não é certo fazer, que não deveríamos pensar em fazer, mas elas aparecem à nossa frente, coloridas, impressionantes, como se fossem um oásis de felicidade. E somos tentados em todas as formas, inclusive pelo nosso passado. Porque é claro que determinadas histórias, determinadas coisas que foram motivo do nosso fracasso em vidas que se foram, reaparecem. Reaparecem em determinado momento, de novo, a nos tentar, para ver se agora a quantidade de bem que temos no coração nos impedirá de novo, viver a tentação e nos deixarmos fracassar por ela. Por isso, se algo eu podia desejar nesse dia, é que a nossa tentação irresistível seja de ser melhores. Seja de acreditar que, por mais que o dia de hoje seja difícil, amanhã, num novo despertar, soluções que nem imaginamos agora terão surgido. E se não for amanhã, depois de amanhã. E assim vamos seguindo. Que a grande tentação, para nós, irresistível mesmo, seja a de ajudar. E a de depois que essa pandemia passar, nos abraçar muito e dizer o quanto ficamos tentados de não respeitar
as normas vigentes e necessárias para a nossa saúde, não usar máscara, não nos deixar vacinar, mas resistimos a tudo. Nos vacinamos, usamos máscara, respeitamos os outros de tal maneira para, ao nos encontrarmos, estarmos não só sadios e livres de um vírus que com certeza em determinado momento deixará de se multiplicar como ainda acontece, mas principalmente mais amigos, mais solidários, mais cheios de esperança. Perfeito, então, Maíse Braga, excelente, como sempre. Vamos para o capítulo 26, Comportamento Espírita. E aí, galerinha espírita, como é que nós devemos nos comportar? Joana diz: as afirmações espirituais em torno da imortalidade da alma conduzem, sem dúvida, a uma inevitável alteração de conduta em razão da nova realidade que passa a enfrentar. Então, a partir do momento que eu sei que a morte não existe, a alma permanece viva, que nós buscamos um melhoramento espiritual, que nós buscamos crescer, buscamos a reforma íntima, que aquelas pessoas que nós magoamos muitas vezes estão conosco como obsessores, que existem sucessivas vidas. Todas essas verdades espirituais, a partir do momento que a gente tem isso, esse conhecimento, não tem como a gente encarar um mundo diferente. Não tem como ser indiferente a isso. Eu sei dessas verdades e eu vou agir como se não soubesse de nada. Vou viver como se eu tivesse uma vida só. Vou aproveitar a minha saúde, minha juventude e gozar de tudo que eu puder. A cobrança vai vir. Gente, ela vai vir pesada. O espírita precisa se comportar diferente. É muito conhecimento que nós temos a respeito das consequências do mal proceder. Nós sabemos de tudo. Então era melhor não saber, né, Camila? Era melhor então ficar ali na ignorância. Gente, todos estamos caminhando para termos esse conhecimento, essas verdades que nos libertam. Tá todo mundo caminhando para isso. Vai ser uma verdade universal aqui no nosso planeta. Saber que espíritos existem, que reencarnação existe, o nosso planeta inteiro vai crer nisso num futuro. Tá lá no Evangelho, tá lá no Livro dos Espíritos. Não sou eu que estou falando isso, não. Nós estamos caminhando para isso. Nós temos que ser gratos por já termos dado esse passo. Temos que agradecer e não maldizer. Não, então não queria ser espírita não, porque eu queria ficar ali na ignorância, aproveitando a vida. Aproveitando de forma alguma. Temos que ser gratos por já termos esse conhecimento. Das ações habituais frívolas e irresponsáveis, deve-se passar para aquelas de natureza positiva, geradora de bênçãos, porque é resultado de reflexões saudáveis e bem articuladas num conhecimento novo a respeito do existir. Então, aqueles comportamentos frívolos e irresponsáveis, nós precisamos substituir eles por comportamentos verdadeiramente saudáveis, que condiz com a nossa doutrina, que condiz com o que o Mestre ensinou. Como nós, espíritas, devemos nos comportar? Eis aqui algumas linhas que a Joana traça, linhas comportamentais. Ela diz, primeiro ponto, anotem aí. Evitar conversações deprimentes e pessimistas e buscar reflexões sadias e edificantes. Camila, começa pela língua? Começa pela língua, pela nossa fala. Temos que evitar. Ela não fala nem abolir, ela fala evitar, porque no nosso estado, no nosso estágio ainda está muito difícil abolir completamente as edificações deprimentes e pessimistas, ainda mais quando a gente está rodeado de notícias ruins. Então, não podemos abolir, vamos evitar. Vamos evitar. Nada de conversações deprimentes e pessimistas. E aí, se alguém chega assim, com uma conversação desse tipo, a gente vai substituir por uma conversação sadia, edificante, falando da natureza, dos passarinhos, da saúde, enfim. Passemos isso. Vamos fazer isso.
Antigas atitudes que todos consideravam normais, mas que são erradas, devem ser abolidas do nosso comportamento. E agora, a palavra é abolida. Isso mesmo. Então, antigos comportamentos que era normal, né? Piadas racistas, piadas homofóbicas, só pra gente citar aqui alguns exemplos, que todo mundo achava normal, achava engraçado. Esse tipo de comportamento nós não cabe mais. Não cabe em ninguém. No espírito, então, não tem espaço algum para esse tipo de piadinha, de preconceito. Não cabe. Temos que abolir isso do nosso comportamento. Isso ficou lá atrás, né, de uma forma muito triste, lá no passado. Hoje é feio, hoje é crime. Muitas vezes é crime. Então, nós espíritas não podemos nos comportar dessa forma, fazendo piadas xenofóbicas, homofóbicas, racistas, entre outras. Temos que seguir o Evangelho de Jesus através das nossas ações, porque a teoria a gente já sabe. Sabemos muito bem a teoria, está faltando muitas vezes agir, fazer. E eu não estou falando de conquistar o mundo, não, gente. Eu estou falando de fazer muitas vezes dentro de casa, de ter paciência com aquele familiar complicado. É agir, é fazer. É buscar, é falar uma palavra de conforto para aquela pessoa que só quer isso, só quer escutar algo positivo. Agir, a teoria a gente sabe, é importantíssimo estudar, mas estamos precisando de pessoas que façam. Ser espírita em todos os locais e não somente no centro. Olha uma situação dessa que a gente está vivendo, da pandemia, por exemplo, em que as portas se fecharam. E aí, se eu fosse espírita só lá no centro, como é que eu vou agir agora? Então a gente precisa ser espírita em todo lugar. Não se limita ali a 4 paredes. Não se limita a espaço físico. Até nos espaços virtuais, nas redes sociais, nós precisamos saber nos comportar. Então, ser espírita em todos os locais. Essa é a dica da Joana. E ela diz: se erras em razão do vício perturbador de que te encontras impregnado, e nós vamos errar, nós temos nossas dificuldades, nossos vícios, ok. Repete com naturalidade a experiência, guardando a certeza de que somente através das tentativas contínuas é que conseguirás os resultados a que aspiras. Então a gente vai errar, mas nós vamos recomeçar. Está muito ligado com o que a gente falou no capítulo anterior. Vamos tentar de novo, tentativas sucessivas, contínuas. E quem foi um dos maiores exemplos de espírita que nós tivemos? Pensem em alguém aí. Maior espírita que nós tivemos. Acho que nós pensamos no mesmo, hein? Chico Xavier. Não tem como a gente não pensar nele. Chico foi uma criatura que cumpriu a sua missão de espírita. Quando ele desencarnou, aos 92 anos, depois de cumprir a sua missão, ele colheu os frutos do seu trabalho. E valeu a pena, gente. Valeu a pena todo o esforço. E quem conta muito bem a história do dia da desencarnação do Chico é a Maíse. Acompanhem aí. Quando os amigos espirituais descreveram como tinha sido o desencarne de Chico Xavier, Joana de Ângeles contou a Divaldo Pereira Franco que uma grande escada daquele quarto humilde onde ele desencarnou apareceu abrindo uma luz imensa que começava no chão do pequeno quarto e ia até as altas esferas. E em cada degrau, para receber Chico, no instante do seu desencarne, estava um apóstolo de Jesus. No dia do enterro do corpo de Chico Xavier, Leon Denis, essa alma extraordinária, tomou a palavra no mundo espiritual, porque ali estavam presentes todos os espíritos que haviam sido beneficiados pelo Chico ou que haviam se comunicado através dele. Imaginem.
E Leon Denis então faz uma convocação. Amigos, a tarefa do nosso companheiro terminou. Vamos nós agora, nós que trabalhamos através dele por quase 80 anos, planejar voltar à Terra para continuar a nossa tarefa, para que um dia ela seja finda e bem-sucedida e abençoada como foi a dele. Imagine você olhar na hora do seu desencarne uma escadaria onde para te receber, em cada degrau, está um apóstolo de Jesus. Só para os que cumpriram de verdade a tarefa. Que nós possamos, nos degraus de elevação da nossa vida, contabilizar todas as coisas boas que podemos fazer. Por aqueles que amamos, pelos que conhecemos, pelos que não conhecemos, pelos que eram invisíveis, mas que se tornaram visíveis pela dor que se nos apresenta. Que nunca mais, após tempos tão difíceis como esses que vivemos, alguém seja invisível para nós. Principalmente quem sofre. Principalmente quem tem fome, quem tem frio, quem está solitário, quem perdeu tudo, quem nunca ouviu uma palavra de carinho, quem vê chegar à noite sem ter colocado na boca um alimento qualquer. Eu tenho absoluta certeza que se não fazemos agora, faremos. Que se não realizamos agora, realizaremos. Que os degraus da nossa evolução sejam as nossas histórias de solidariedade e de bem. Se já podemos começar agora, mãos à obra. Se podemos esperar, esperemos. Mas quando começarmos, que ninguém nos pare, que ninguém nos desanime. Que toda a dor do outro pareça pequenina ou seja enorme, seja a nossa dor. Porque sendo nossa, nós vamos com certeza querer que ela desapareça e vamos poder realizar grandes coisas. Que realizando grandes coisas, tornemos cada criatura que precisa de nós um processo evolutivo sério, nobre e digno para as nossas existências. Que comecemos nesse dia, por que não? Ou mais tardar amanhã, se hoje for um dia difícil. Mas não esperemos dias fáceis. Para aquele que se dispõe a ajudar, as dificuldades se avolumam, mas nós vamos encarando-as como pequenas pedras que vamos tirando daqui e dali para construir um futuro que não será só bom para nós, mas para aqueles que nos rodeiam e para aqueles que vierem todos depois de nós. E estaremos plantando o nosso futuro, porque voltamos à Terra e educando hoje um filho, um neto, um sobrinho, talvez estejamos para receber um dia de volta num planejamento espiritual, na reencarnação, a educação que hoje colocamos no coração do outro e que amanhã, por essas voltas que a vida dá, nos beneficiará também. Que o grande degrau da nossa evolução seja simplesmente amar. Amar sem esperar, apenas amando. Tenho certeza que com um pouquinho de esforço nós vamos conseguir fazer isso. Ah, Chico, como ele, não teremos tão cedo. E pra gente finalizar, o checklist vai ser curto, vão ser só 2 itens. Olhem só. Ao errar, recomeçar, simples assim, simples. Buscar praticar os ensinamentos da doutrina em todas as situações, em todos os lugares. Olha esse modelo maravilhoso que foi Chico Xavier, né? O que ele faria diante de situações complicadas? Como ele iria se comportar? Vamos pensar assim e tentar agir como Chico agiria.
já vai nos ajudar muito, já vai nos dar um norte. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na semana que vem, se Deus quiser.